dia, turma do 8º ano, professora Lani falando. A nossa aula de hoje é a Revolução Americana, parte 1. No século XVIII, mais especificamente no ano de 1776, iniciou-se o processo de independência política das colônias europeias na América. Nesse ano, na América do Norte, representantes das 13 colônias inglesas, reunidos no segundo Congresso Continental da Filadélfia, proclamaram no dia 4 de julho a ruptura com a metrópole. A decisão de proclamar a independência foi formalizada em um documento redigido por uma comissão da qual fazia parte Thomas Jefferson. Seu conteúdo foi fortemente inspirado nas ideias iluministas do século XVIII, em especial no pensamento político do filósofo inglês John Locke. Esse documento recebeu um nome, Declaração de Independência. A América de colonização inglesa. Para entender como se chegou à independência das 13 colônias, é preciso aprofundar o estudo sobre o modo como elas formaram e como foram estruturadas, além de relembrar rapidamente como ocorreu a colonização das Américas. Com a chegada dos europeus ao chamado Novo Mundo, América, na passagem do século XV para o século XVI, começou um longo período de dominação e exploração colonial exercida pelas coroas que lideraram esse empreendimento: Portugal, Espanha e Inglaterra. Quando a dinastia Stuart assumiu o poder em 1603, o rei Jaime I autorizou a criação de companhias de comércio destinadas a enviar pessoas para a América para consolidar a colonização. Foram então criadas nesse século 13 colônias no litoral atlântico da atual América do Norte. Em 1607 foi fundada a colônia de Jamestown e em 1620 a colônia de Plymouth. Neste ano, a população das colônias era estimada em 2.500 pessoas. Estados Unidos, os indígenas hoje. Na atualidade, a população de indígenas nos Estados Unidos, contando com os povos nativos do Alasca, alcança quase 5 milhões de indivíduos. Todo novembro, o mês nacional da herança indígena americana rende tributo ao legado dos indígenas americanos e nativos do Alasca, os primeiros americanos, e comemora suas contribuições eternas à história e à cultura dos Estados Unidos. A maioria dos indígenas americanos vive em áreas metropolitanas e não nos 227 mil quilômetros quadrados de terras mantidas em custódias como reserva. Os estados com maior quantidade de indígenas americanos e nativos do Alasca são Califórnia, Oklahoma e Arizona. O contato inicial entre ingleses e indígenas. De maneira geral, a política inglesa em relação aos povos que habitavam originalmente as áreas coloniais foi a do genocídio, ou seja, o extermínio sistemático dos povos indígenas. Dois grandes grupos de povos ocupavam a área que deveria constituir as 13 colônias. Era os iroqueses e os algonquianos, que somavam cerca de 300 mil pessoas. Esses povos estavam de posse das riquezas e terras ambicionadas pelos invasores europeus. As 13 colônias e a diversidade socioeconômica. As 13 colônias, fundadas na costa atlântica, à medida que o processo colonizador avançava, passaram a apresentar uma significativa diversidade socioeconômica. As colônias do norte, também chamada de Nova Inglaterra, eram constituídas por Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire e Connecticut. As colônias do centro eram formadas por Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. Já as colônias do sul eram formadas por Geórgia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. As colônias do norte, do centro e do sul.
As condições climáticas e geográficas do norte da América são semelhantes às da Inglaterra. Tanto é, como vimos, o conjunto de colônias ficou conhecido como Nova Inglaterra. Nessa região, as principais atividades econômicas praticadas pelos colonos eram a pesca, a produção manufatureira, a construção de navios e o comércio marítimo. As colônias do centro se desenvolveram a partir da pequena e da média propriedade rural. Nelas, duas atividades se destacaram: a agricultura comercial, trigo, centeio, aveia e cevada, e o comércio de peles, assim como nas colônias do norte, nas colônias centrais. Houve desenvolvimento das atividades manufatureiras. Nas colônias do centro também estavam concentrada a maior parte dos colonos proveniente de outras regiões da Europa, Holanda, Suécia, Escócia, entre outras. As colônias do sul se desenvolveram com base nas grandes propriedades de terra, possuía grande articulação com o mercado externo, as extensas planícies de terras férteis e a predominância de condições geoclimáticas similares às áreas tropicais favoreceram o desenvolvimento do cultivo de produtos com boa aceitação no mercado europeu, como o fumo, o tabaco, o algodão, o arroz e a cana-de-açúcar. Em torno do cultivo desse produto, organizou-se o sistema plantátil com base no trabalho de africanos escravizados. O sistema plantátil. Plantátil é uma propriedade agrícola extensiva, ou seja, que realiza a produção em larga escala, que utiliza o trabalho escravo. É dirigido por proprietários que negociam a produção para o mercado externo. Esse sistema tem como objetivo o de abastecer mercados externos em longa escala. Comércio triangular. A articulação da economia das colônias do norte com as Antilhas, com pontos estratégicos do litoral africano e mesmo com a Europa, tornou-se cada vez mais intensa em função dos triângulos comerciais ou do chamado comércio triangular. O comércio triangular pode ser descrito simplificadamente como a compra da cana e melado das Antilhas, que seriam transformados em rum. A bebida obtinha fáceis mercados na França, para onde era levada por navios da Nova Inglaterra e trocada usualmente por escravos. Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do sul. Após a venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com mais melado e cana para a produção de rum. Era uma atividade altamente lucrativa, entre outros motivos, por garantir que o navio sempre estivesse carregado de produtos para vender em outro lugar. Essa articulação entre as três regiões principais impulsionou o aparecimento e o crescimento de várias cidades na costa atlântica da América do Norte. Impulsionou também o surgimento de uma expressiva burguesia colonial formada por manufatureiros, armadores e comerciantes, cujos interesses econômicos entraram em meados do século XVIII, em rápida contradição com os interesses da burguesia mercantil da Inglaterra. Nas origens do movimento de independência, essa questão foi muito significativa. Revolução Americana, capítulo 7, primeira parte, páginas 140 a 149. Resolver os exercícios propostos. Atividade. Por quem era formada as colônias do centro? Segunda. Cite quem formava a colônia do sul. Terceira. Quais as principais atividades econômicas pelos colonos da região norte? Quarta. Descreva os primeiros imigrantes. Quinta. Quais as características do sistema de plantation?